Vocês estão vendo, dá uma trabalheira desgraçada. Você tem que dobrar o lombo, por quê? Porque você tem que tirar o calor. Quando você tira o calor dessa fermentação, você tira um pouquinho do excesso de umidade, ele não tem nenhum excesso de umidade, normalmente está bem sequinho. Isso aí vai ficar um preparado de altíssima qualidade, belíssimo. E aí vocês estão vendo que tem uma parte ali embaixo que não tinha sido misturada, que foi misturada agora. É. Lá e você inteiro. Sim. Embaixo que foi. Aqui? É. Olha lá. Vocês estão vendo isso? Quando você quer fazer olha só. Quando você faz uma fermentação. Mais alta, fermenta mais rápido. Quando você faz uma fermentação Quanto mais alta a fermentação, melhor. e não quer tirar o calor, ela tem que ser uma fermentação diferente. Ela vai ser feita no meio líquido. Quando a fermentação no meio líquido, o reator, isso é um reator de calor, ele vai ter um alto resfriamento. O que é um biofertilizante? É uma fermentação com alto resfriamento, não tem troca de calor. E você tem que ter somente que entender a equação de uma forma mais simplória, mais simples. Um biofertilizante nada mais é que uma fonte de carbono mais um inóculo. Uma fonte de carbono mais um inóculo dá um biofertilizante. Então vocês vão pensar que biofertilizante é uma coisa feia, que tem cheiro ruim e que se faz por aí. Não. Um biofertilizante famosíssimo biofertilizante, é feito com farinha de trigo, levedura, batido umas 2, 3 horas, crescido e assado. Chama-se pão. Se baixar muito, pior a fermentação. O japonês faz um biofertilizante de arroz. Ele pega o arroz, cozinha o arroz, fermenta o arroz e produz saquê. E toma saquê. Então vocês vão ter que sempre que você tem uma matéria-prima que tenha carbono produzido pelo sol, mais um inóculo, você tem a possibilidade de fermentar isso. E por isso que toda fermentação tem um histórico cultural. Uva, Oriente Médio. Chicha, Bolívia. Qual é a fermentação dos índios brasileiros? Caxiri, na Amazônia. Então, tem fermentações de mandioca, fermentações de milho, mandioca, de milho, tem várias fermentações. Então nós temos que começar a entender a fermentação como parte de nós mesmos. Nós almoçamos, hoje comemos. Aqui tem um reator de fermentação fabuloso. Esse aqui faz todas as fermentações que vocês imaginarem. Entende? Então nós temos que perceber que a fermentação não se dá somente no solo. A fermentação é tudo é fermentado. O carbono produzido pelo sol fermenta. Nós vamos fazer um biofertilizante. E é importante que vocês tenham um pouco da história e de porquê, porque muita gente não sabe o que quer dizer super magro. Super magro é nome de uma pessoa, um agricultor já falecido, técnico em agricultura, muito humilde, uma pessoa simples, eu ia dizer, apesar de nascer no sul, né? Uma pessoa simples que já faleceu e que ele tinha um sonho, o sonho dele era produzir maçãs sem veneno. Uma maçã no Rio Grande do Sul geralmente leva de 70 a 90 aplicações de veneno por temporada. É isso. Uma delícia. Entende? A Branca de Neve morava no Rio Grande do Sul, seguramente. Era bruxa, não morava. Então, quando o Magro trouxe essa solução, ele queria fazer parte da cooperativa, eu estava retornando das Europa. E eu disse para ele, eu vou tentar te dar uma coisa que eu tenho alguns caminhos, mas eu não posso te garantir. Se você for usar, me avisa que as árvores que você perdeu, eu pago. Não é problema. Entende? Então foi dada uma fórmula para ele. A fórmula era baseada numa coisa muito simples.
talvez vocês não saibam, não há propriedade no Rio Grande do Sul onde deixe de existir uma vaca. É mais comum uma vaca numa propriedade rural do Rio Grande do Sul do que um par de sapato. É mais comum uma vaca. Então foi oferecido ao Magro essa forma. No Nordeste. Eu preciso de carbono e inóculo. Mas eu tenho um carbono na propriedade rural do Rio Grande do Sul, eu tenho uma forma de carbono que já vem inoculada. O esterco da vaca tem carbono e tem já o inóculo. Se ele tem o carbono inóculo, me tira um problema desgraçado, que é fazer com que uma pessoa saiba o que é um inóculo e como funciona o inóculo. Eu vou gastar anos para fazer isso. Então, se eu lhe dou carbono mais inóculo, a equação ficou só CI, ele tem na mão. Então, vai ser pedido a ele que tire o esterco da vaca, e normalmente nossa vaca é leiteira, não é vaca de pasto, quase sempre é vaca leiteira, pequena propriedade, agricultor, não latifundiário. E vamos juntar uma quantidade. Uma vaca esterca por dia, 20 quilos de esterco. Esses 20 quilos de esterco, a cada 2 dias dá para fazer 200 litros de biofertilizante. A matéria-prima, carbono inoculado, então, é esterco de vaca. Por quê? Porque era a forma mais fácil. 1983. É aí que começa a coisa. Só que nós temos um problema muito sério. O Magro começa a fazer lá no trabalho... Essa aqui pica. Começa a fazer no seu pomar os trabalhos e traz os dados. Nessa época eu trabalhava dentro de um laboratório bom, eu era chefe de um laboratório de análise de resíduos de pesticidas em alimentos do Ministério da Agricultura, e eu fazia análise para o Magro. E ele dizia, ela cura essa substância de esterco fermentado com minerais. Por que minerais? Se eu tenho aqui essa braquiária, a vaca vem aqui e come. Tem um sistema de ruminação, rumiante, manda para dentro, remói, manda para dentro de novo, descome o esterco. Mas o que ela fez? Ela aproveitou todos os minerais e retirou do capim. Esses minerais saíram do solo e foram para a planta. Ela retira e faz guampa, faz couro, faz sangue, faz leite, faz carne, faz o diabo. E espere o esterco. O esterco é pobre em minerais, está desmineralizado. O esterco é pobre em energia para ativar a fermentação. Então nós vamos fazer com que o carbono mais inóculo tenha uma riqueza de mineral. Num primeiro momento nós vamos comprar 9 minerais estratégicos na proporção que ele precisa entrar no cultivo da pomicultura, da macieira. Então vocês vão ver que esses 9 elementos minerais, ele tem uma proporção ideal para maçã. O Super Magro não foi feito para pimentão, nem pepino, nem abobrinha. Ele foi feito para maçã. Ele jamais deveria ser usado em cucurbitácea, porque as cucurbitáceas detestam bolo e cobre. Então vocês têm os 9 elementos minerais na forma de cloreto, na forma de sulfato, na forma de óxido, na forma de todos. São aqueles 6 elementos micronutrientes, mais 3 elementos que é cálcio, magnésio e ferro. Então isso é o universo. Nós começamos a comprar no atacado essas quantidades e repassar aos agricultores já montado o kit, um kit com todos eles para se misturar no esterco. Então vocês vão perguntar qual é a receita, qual é o protocolo, qual é isso. A gente não faz isso. Cada casa tem a sua dificuldade. Eu tenho que ter uma fonte de carbono, um inóculo, o kit de minerais e esperar que isso dê certo. E é isso que nós vamos fazer.